todos, eu sou o professor James Brian Soares da Silva e hoje a nossa disciplina de estudo é Geografia para as turmas do 4º ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E nesse terceiro bimestre de 2021, nosso tema de estudo é a população brasileira. E nessa nossa segunda aula estaremos estudando capítulo 3, os indígenas brasileiros na atualidade. O aumento da população indígena brasileira. Sabe-se que, entre os anos de 1500 e a década de 1970, a população indígena brasileira diminuiu de forma acentuada. Nesse período, muitos povos desapareceram por causa de doenças trazidas pelos não indígenas e nos combates contra a escravidão. Além disso, vários povos foram expulsos de suas terras. Mas, da década de 1980 em diante, observa-se um sinal de mudanças nessa realidade. Como podemos observar, nesse quadro, a partir de 1991, o IBGE passou a incluir os indígenas no Censo Demográfico Nacional. Isso possibilitou conhecer a evolução da população indígena brasileira. Então observe a tabela, que a população indígena do Brasil vem aumentando. Em 1991, era de mais de 294 mil. Em 2010, já passava de 817 mil indígenas. Entre os fatores que contribuíram para esse aumento, destaca-se a melhoria do serviço de atendimento médico aos indígenas, que ajudou a diminuir a mortalidade entre esses povos. As terras indígenas. Atualmente, a maior parte dos povos indígenas vive em terras indígenas, que correspondem às áreas por eles habitadas, de acordo com o seu modo de vida e seus costumes. Outros povos vivem em cidades. Nas terras indígenas, os povos indígenas desenvolvem suas atividades e, ao mesmo tempo, garantem a preservação dos recursos naturais necessários à sua sobrevivência. O presente mapa mostra as terras indígenas no ano de 2015, distribuídas no território brasileiro. Podemos perceber que a maior parte das terras indígenas, marcadas de rosa, estão distribuídas na região norte. A demarcação de terras indígenas. A demarcação de terras habitadas pelos indígenas é o reconhecimento oficial do governo de que a posse e o uso dessa terra são exclusivos dos indígenas e de seus descendentes. Mas nem todas as terras habitadas pela população indígena estão demarcadas. Essa situação representa um risco à sobrevivência dos indígenas, que podem ver suas terras invadidas por grupos não indígenas. Além disso, a demarcação das terras é uma maneira de proteger os indígenas e o modo de vida deles. A invasão de terras indígenas. Nos dias atuais, os indígenas têm enfrentado diversos problemas. As invasões de suas terras e os conflitos pela posse delas são exemplos de problemas que ameaçam o modo de vida e a sobrevivência dos povos indígenas. Com o objetivo de explorar economicamente as terras indígenas e expandir os negócios, grandes empresas agropecuárias, mineradoras e madeireiras sobrepõem seus interesses às necessidades dos indígenas, para quem a terra representa a manutenção de seu modo de vida e sua sobrevivência. Combater essas invasões e proteger as terras indígenas, garantindo a preservação dos recursos ambientais necessários à sobrevivência dos povos indígenas, é responsabilidade do governo. A demarcação das terras indígenas representa apenas um passo para isso. Ainda na temática da população brasileira, vamos estudar agora o capítulo 4, que fala sobre os afrodescendentes na atualidade. Mas o que são afrodescendentes? São as pessoas que descendem de africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Nas pesquisas realizadas pelo IBGE, os afrodescendentes fazem parte da população negra do Brasil, e são as pessoas que se declaram de cor ou raça preta ou parda. Assim, em 2015, dados do IBGE demonstram que aproximadamente 54% da população do país era composta de pretos
ou pardos, e os outros 46% de brancos. Os afrodescendentes e as desigualdades sociais. Após o fim da escravidão, em 1888, as condições sociais e econômicas dos escravos libertos e de seus descendentes continuaram precárias. Somente nas últimas décadas é que essas condições melhoraram para os afrodescendentes. No entanto, a discriminação e as desigualdades ainda atingem essa parcela da população das mais variadas formas, do acesso à moradia e à educação até a renda salarial. Esse gráfico mostra o rendimento médio da população em 2015. Podemos perceber que o homem branco ganha em média R$ 2.500. Já o homem negro ganha em média R$ 1.434. As comunidades quilombolas. A escravidão durou pouco mais de 300 anos no Brasil. Durante esse período, e até mesmo depois dele, formaram-se vários quilombos. Mas o que são quilombos? Constituíam núcleos de resistência à escravidão e à exploração do trabalho impostas pelo sistema colonial na época. Esses núcleos ou comunidades agrupavam africanos escravizados que fugiam da escravidão, africanos escravizados libertos, indígenas e brancos pobres. Os quilombos tinham organização social, política, econômica e cultural próprias, que refletiam seus valores, costumes e tradições. Ao longo da história dos quilombos, muitos foram destruídos. Hoje em dia, existem diversas comunidades remanescentes de quilombos reconhecidas no Brasil, mas há outras que ainda lutam pelo reconhecimento e manutenção de sua história e de seus direitos. Esse mapa de 2010 mostra a distribuição das comunidades quilombolas por unidade federativa, ou seja, por estados. Podemos perceber que o estado que tem mais comunidades quilombolas é o estado do Maranhão, seguido pelo estado da Bahia, pelo estado de Minas Gerais. Então esses são os 3 estados que mais têm comunidades quilombolas no Brasil. Concluímos que esses grupos foram fundamentais para a formação da população brasileira. Assim, encerramos aqui a nossa aula. Até a próxima e tchau, tchau.